Eu quero propor algo ao coração de vocês, para que vocês sejam de fato sacerdotes que honram a Deus. Sacerdotes que honram a Deus. Mas antes eu preciso apenas, para lembrá-los, ou trazer ao conhecimento de alguns, trazer alguns textos bíblicos que nos trazem essa convicção. Porque esse texto está se referindo diretamente a um público, a um grupo de sacerdotes, de religiosos do meio israelita, que vivia ali nos tempos próximos de Esdras, Neemias, Zorobabel, quando eles haviam voltado do cativeiro babilônico e haviam já reconstruído seu templo. Mas após a reconstrução do templo de Jerusalém, quando já estava restaurado o serviço sacerdotal levítico, nós vemos que o povo estava andando de forma não conforme. Eles estavam andando de forma equivocada diante de Deus, e os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam ensinar o povo, ajudar o povo a como era o padrão correto de vida e de culto a Deus, eles mesmos estavam errando. E infelizmente o povo fica muito tentado a, quando lê na Bíblia, falando com os sacerdotes, fica muito tentado a pensar que isso se refira ou que se refere apenas aos líderes e aos pastores. Eu quero trazer ao seu coração o que a reforma protestante nos trouxe. Uma das coisas é que não há uma pessoa, um homem, um humano entre nós que nos medie diante de Deus. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele faz a ponte entre uma pessoa e o próprio Deus. Nós não somos mediados no nosso culto a Deus por outra pessoa. O pastor não faz mediação por vocês. Um padre não faz mediação pelos irmãos católicos. Nenhum líder religioso media o relacionamento entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Porque Deus nos fez a todos nós que estamos em Cristo Jesus sacerdotes. A função do sacerdote é entrar diante de Deus e oferecer a Ele certas coisas. Acontece que isso não é feito mais por ninguém externo a você, porque você mesmo é um sacerdote. E eu quero ler alguns textos, 1 Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que diz: Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Também Pedro disse na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. É claro, é óbvio que nós não somos sacerdotes aos moldes do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, para que alguém fosse um sacerdote, ele precisaria ser de uma família específica do meio dos judeus. Precisaria ser de uma tribo específica, a tribo de Levi. Acredito que nenhum de nós aqui seja judeu legítimo, e menos ainda especificamente da tribo de Levi. Sendo assim, nenhum de nós, aos moldes do Antigo Testamento, poderia servir a Deus como um sacerdote. Acontece que o nosso Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, aquele que entrou de uma vez por todas diante de Deus, para oferecer um único sacrifício para perdão e pagamento de todos os pecados, ele também não era da tribo de Levi. E sendo assim, ele não podia de maneira alguma ser um sacerdote aos moldes do Antigo Testamento. Acontece, irmãos, que antes de Deus estabelecer o sacerdócio em Levi, Deus havia levantado outro sacerdote, uma outra ordem sacerdotal, muito tempo antes de Levi. Alguém que se encontrou, ou que encontrou-se com Abraão num caminho, quando Abraão vinha de uma guerra. Um homem muito misterioso, chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que ele era rei de um lugar chamado Salém, que depois da conquista dos judeus passa a se chamar Jerusalém. Salém significa paz. E o nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça. E é por isso que Hebreus afirma claramente que ele tanto é rei de paz, quanto rei de justiça. E esse homem que se encontrou com Abraão lá atrás,
que recebeu inclusive dízimos do Abraão, que é o pai de todos os que estão na fé, e não só os que estão na fé, mas os que geneticamente herdam uma aliança que Deus havia feito com o povo. Esse homem prestando ou dando o dízimo para Melquisedeque, porque essa era uma prática da antiguidade, aquele que reconhecia a superioridade de outrem ou de uma divindade, este oferecia dízimo, porque era uma forma de dizer: eu estou submetido a você. Ele dizendo isso, estava aquele que recebe a promessa, estava se submetendo a alguém que o abençoara. E é interessante que quando esse Melquisedeque abençoa Abraão, ele o faz e dá para Abraão pão e vinho. Esse rei de paz, rei de justiça, abençoa aquele que tem a promessa e lhe dá pão e vinho, como que nós temos aqui hoje. Depois deste fato, muito tempo depois, o rei Davi, tendo conhecimento de algo da parte de Deus, algo que Deus havia prometido, de alguém que viria para fazer com que a vontade de Deus fosse plenamente estabelecida, e reunir em si mesmo todo um povo para seu Deus e Pai, ele sabendo desse ente que viria, que era o Messias, ele compõe um dos seus salmos e ele diz, da parte de Deus ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos na carta aos Hebreus, e é um assunto não tão simples, mas é passível de ser compreendido para o que vamos falar aqui agora. Na carta aos Hebreus, lá no capítulo 5, o autor dessa carta tentando inserir o assunto de Melquisedeque aos irmãos hebreus, mas eles, por conta da pequenez da mente deles, da falta de empenho em conhecer as coisas de Deus, ele é impedido, e ele fala: eu queria falar com vocês, mas vocês estão tardios em ouvir, vocês não vão entender muito bem. Passa o capítulo 5, ele entra no 6, quando está terminando, ele vai entrar no capítulo 7, ele não tem outra alternativa, ele volta a falar sobre o assunto, e ele fala sobre esse tal de Melquisedeque, e não só de Melquisedeque, mas fala que Jesus se tornou da parte de Deus, segundo a promessa de Deus, um sacerdote, para que oferecesse diante de Deus ofertas ao próprio Deus. E esse sacerdócio de Jesus, como ele era judeu, mas da tribo de Judá, esse sacerdócio não podia ser levítico. Então Deus lhe deu um outro sacerdócio que é superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Acontece que ele é feito o primeiro dos sacerdotes, o principal desses sacerdotes, o sumo sacerdote, e o que o próprio Senhor Jesus diz em Apocalipse, e o que Pedro diz na sua carta, é que nós também fomos feitos sacerdotes. Mas nós somos sacerdotes da mesma maneira que Jesus, não da ordem levítica, mas dessa mesma ordem de Melquisedeque. Acontece que todo sacerdote precisa oferecer alguma coisa. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam animais. Eles ofereciam, quando as pessoas não tinham condições de levar animais, eles ofereciam até farinha. Ó, Léo. Eles faziam até que pudesse atender as pessoas, e ofereciam ofertas a Deus. Acontece que nós não somos chamados para oferecer esse tipo de oferta a Deus, como os sacerdotes levitas. Nós temos outra maneira de oferecermos alguma coisa a Deus. Primeiro, nós oferecemos a própria vida a Deus, como um sacrifício, e é o que Paulo fala na carta dele aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Mas no 1 especialmente ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, no nosso culto a Deus, no nosso trabalho sacerdotal, a primeira coisa que nós devemos oferecer a Deus é a nossa própria vida. E não que nós temos que morrer, não que nós temos que nos suicidar para que Deus se agrade de nós. Pelo contrário, porque Paulo diz que é um sacrifício vivo, mas é um sacrifício santo, para que seja então e portanto agradável a Deus. Nós somos chamados para sermos a nossa própria vida, um sacrifício ao Senhor. Mas se em primeiro lugar o sacrifício que devemos oferecer a Deus é a nossa própria vida, em segundo lugar, Hebreus capítulo 13, versículo 15 nos ensina que outro sacrifício que nós oferecemos ao Senhor é um sacrifício de culto e adoração e louvor. Diz:
Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando adoramos a Deus, quando confessamos a Jesus, quando pela prática da nossa vida nós dizemos quem é o nosso Deus, nós estamos como que oferecendo um sacrifício a Deus. Mas não matamos animais para isso. E Deus assim se agrada. E em terceiro lugar, Hebreus ainda, capítulo 13, mas já o versículo 16, nos ensina que o que oferecemos a Deus é generosidade e partilha para com seu povo, sua obra. E com todos, por que não? Diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, não estou convidando vocês para fazer sacrifício de coisas, de animais. Os sacrifícios que são aceitáveis a Deus, pelo menos os 3 que o Novo Testamento nos dá indício aqui, é nossa própria vida, louvor e culto, e também a nossa generosidade para com todos aqueles que Deus quer abençoar. Agora, sabendo quem nós somos, então nós podemos voltar para o nosso texto, porque eu coloquei todos vocês aqui como passíveis de precisar lidar com esse texto, porque esse texto, embora não fale o seu nome, está se referindo a coisas que talvez você pratique, como os sacerdotes judeus estavam praticando, e nós podemos e devemos aprender com os erros deles, para que nós não venhamos errar, coisas que o próprio Deus vai indagar desses sacerdotes, que também é muito prudente que prestemos atenção, para que não venhamos incorrer na mesma reprovação, porque o que está acontecendo aqui, irmãos, não é Deus aprovando um sacerdote, é Deus reprovando um grupo inteiro de sacerdotes, Deus reprovando uma nação inteira, por causa das questões de culto. Então entendam o que eu estou querendo dizer. Se nós queremos experimentar um tempo novo na nossa vida, nós precisamos compreender que, embora estamos aqui agora para prestar um culto a Deus, isso que você veio fazer aqui hoje, pode ser justamente aquilo que vai te reprovar diante de Deus. Porque as pessoas acham que pelo simples fato de irem à igreja, elas estão fazendo algo para Deus, e serão aprovadas, portanto. Mas eu quero dizer a cada um de vocês, que a questão não é só o que, a questão é como, a questão é quem. Você chegou aqui, eu tenho certeza que o interesse do seu coração deva ser adorar a Deus. Mas então vamos ver as coisas, os erros, que Deus mesmo denuncia desses sacerdotes, e avaliar em nós, se nós estamos incorrendo nessas questões antes de irmos para essa mesa, porque somos sacerdotes. Primeiro, eles tratavam a Deus com menos consideração do que tratariam uma dignidade humana. É o que o versículo 8 mostra. Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Deus falando. Deus está dizendo o seguinte: vocês estão vindo para o culto, e o culto judaico, o culto levítico exigia que quando a pessoa fosse ao culto, levasse uma oferta, e não era dinheiro. Eram animais que deveriam ser sacrificados, ou uma outra coisa que estava especificada por conta daquilo que a pessoa queria oferecer. E ela, quando levava aquilo a Deus, ela não tomava conta daquilo que estava também exigido na lei, porque na lei estava escrito que todo animal levado para o sacrifício tinha que ser perfeito, sem defeito algum, sem mancha. Nenhum problema devia haver naquele animal. E o que o texto vai dizer é que o povo estava levando o animal manco, cego, dilacerado. O povo não estava fazendo conta daquilo que estava levando, vale qualquer coisa. E o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: será que se vocês fossem fazer um agrado, será que se vocês fossem oferecer algo, alguma dignidade, um governador, por exemplo, de vocês, se vocês o chamassem, vocês o tratariam dessa maneira, vocês dariam para ele algo desse tipo? Você serviria para ele algo menor do que isso, ou isso? Com certeza não. Vocês ofereceriam um banquete para ele. Mas por que vocês estão oferecendo isso a mim, diz o Senhor? Está muito claro o que Deus está jogando na cara deles. Vocês prezam mais pelas pessoas importantes do que por mim mesmo.
E quantos de nós damos mais importância para outras pessoas, para outras coisas, do que para o próprio Deus? Quantos de nós consideram muito mais pessoas e coisas do que o próprio Deus? Só que não podemos esquecer que nós somos sacerdotes. Segundo erro, o versículo 9 vai nos mostrar que eles pensavam em agir assim com Deus, porque eles pensavam que isso não lhes traria nenhuma consequência. Olha o que o versículo diz: vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Olha o que esse povo estava fazendo. Eles chegavam diante de Deus, esperando, querendo trocar com Deus. Eu vou dar para Deus me dar. E aí, querendo fazer troca, eles queriam passar a perna em Deus ainda. Porque nessa de querer trocar algo com Deus, eu te dou para que o Senhor me dê, eu ainda te dou algo quebrado, com problema. Eu não ofereço aquilo que é devido, aquilo que o Senhor mesmo estipula que deveria ser dado. Eu estipulo algo menor, algo inferior, porque aquele povo não tinha conhecimento de Deus, não sabia quem era Deus, e por isso lidava assim com Deus. E como não sabiam quem era Deus, achava que simplesmente podiam fazer aquilo, e que não estavam sendo vistos. Terceiro lugar, o culto deles não tinha a ver com agradar a Deus, mas cumprir com deveres religiosos. Versículo 10 diz: quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, não vou aceitar a oferta de vocês. Olha, eles estavam fazendo coisas para Deus, e Deus sequer estava querendo que eles fizessem. Deus estava repudiando o que eles estavam fazendo, porque o que eles estavam fazendo era abominável. Só que a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que eles estavam se importando se Deus queria ou não queria? Deus precisou levantar um profeta para falar para eles assim: olha, o que vocês estão fazendo não é agradável. Porque para eles não interessava. E por que eles continuamente faziam aquele tipo de coisa? Porque eles eram religiosos e sempre faziam a mesma coisa toda vez. Como tanta gente que dia após dia entra na igreja, sai da igreja, faz as mesmas coisas todas as vezes, mas sequer sabe se Deus se agrada, porque não importa Deus se agradar, se importa ele cumprir aquele ritual religioso. Sabe uma das coisas que eu mais ouço? Uma das coisas que eu mais ouço nesses tempos, meus irmãos, que nós temos que fazer coisas no culto, para que os irmãos se sintam bem. Você não vem ao culto para se sentir bem, você vem no culto para prestar culto a Deus. Você vem no culto para adorar a Deus, é para fazer algo por Ele, não é para você receber. E tem gente que fala assim: eu preciso ir no culto, eu gosto tanto de ir no culto, porque eu me sinto bem. Vou te dar uma dica: você quer se sentir bem? Vai passar férias na praia. Quer se sentir bem? Vai num lugar para alguém te fazer uma massagem. Sério, você vai se sentir bem. Quer se sentir bem? Faz um churrasco e me chama. Aí nós nos sentiremos bem. Culto não é um lugar que você vem com a intenção de se sentir bem. Culto, esse ambiente que a gente vem, por exemplo, é um momento que a gente vem para prestar coisas a Deus, não para esperar que Ele faça por nós. Mas as pessoas vêm aqui e às vezes têm a coragem de falar algo desse tipo: o culto não foi muito bom. Você tem ideia do que você falou? Você está dizendo: o que eu fiz para Deus não foi legal, porque culto é isso. A não ser que o que você queira dizer é o seguinte: eu fui lá para receber algo e o que tentaram fazer para mim não me agradou. Então eu te sugiro o seguinte: como o que se paga aqui é muito pouco, vai em alguns lugares que você pode pagar mais e se sentir mais bem e mais satisfeito. Tem um monte de evento no teatro, é legal pra caramba. Às vezes você vai gastar um pouquinho mais, às vezes bastante mais, porque de repente não faz nada aqui. Mas investe na sua alegria, na sua satisfação. Mas aqui, me perdoem a franqueza, não é lugar que você vem para se sentir bem. Aqui é lugar que você vem porque você sabe quem é Deus, e você vem para reconhecer que Ele é seu Deus, e para prestar o culto que é devido ao seu nome. Não é lugar para as pessoas virem se sentir bem. Por que certas igrejas enchem? Porque as pessoas estão indo se sentindo muito bem. Alguém disse para mim: pastor, eu fui na outra igreja de tal, mas eu me senti tão bem.
Nossa, mas foi uma sensação tão boa. Aí a questão é, se sentiu bem por quê? Porque Deus falou com ela e ela foi transformada? Ou porque as coisas foram bem feitas, bem organizadas, tinha uma estrutura boa? Tudo isso é gostoso e eu quero proporcionar isso para vocês, como pastor. Quero que vocês tenham uma cadeira confortável para sentar, que o som seja bom e adequado, que as classes sejam todas boas. Em nome de Jesus nós teremos tudo isso. Mas o meu propósito aqui não é fazer nenhum de vocês se sentir bem. O meu propósito aqui é dar condições para que você preste um culto de verdade a Deus. Para que Deus se agrade da sua vida. Para que você não seja apenas um consumidor de produtos religiosos. Era o que esses homens estavam sendo. E como eles não se importavam nem com o que Deus sentia, nem com a glória de Deus, eles faziam, Deus não se agradava, e eles não estavam nem aí. Porque não importa o que Deus sente. Sabe o que é isso? É aquele tipo de conversa que você vai ter com uma pessoa, você fala, quando a pessoa vai falar, você pega o celular e fica mexendo. O que você está dizendo? Eu queria falar, mas agora que você está falando, eu não me importo com você. E é o que as pessoas fazem com Deus no culto, elas vêm para se sentir bem. E aí quando elas não se sentem bem, elas falam, o culto não foi muito bom hoje. Pois é, esses sacerdotes estavam fazendo a mesma coisa. Quarto, eles estavam cansados das coisas de Deus e sem prazer no culto ao nome do Senhor, versículo 13, primeira parte diz, e ainda dizem, ai que canseira, Deus está dizendo isso, que o seu povo está sentindo isso ao seu respeito, que é canseira fazer as coisas de Deus, é canseira ir no culto. Em outro momento Deus questiona isso, Miqueias, capítulo 6, versículo 3, o que eu fiz, meu povo, para que vocês se cansassem de mim? Mas as pessoas se cansam. É assim, tem culto. Nossa, tem que ir no culto de novo. Ninguém faz isso quando fala assim, vamos para a praia? Ou vamos para o parque? Ou vamos para um lugar que você goste? Ninguém fala, estou tão cansado, não vou. Só a Aline, se você chamar para ir para a praia, ela vai falar isso. Estou tão cansada, não gosto de praia. Né? Mas para as coisas de Deus nós estamos sempre cansados. Vou provar para vocês. A maior parte de vocês mora aqui perto, não trabalha de domingo de manhã e não estava hoje de manhã aqui na escola bíblica. Grande parte de vocês reveza nos cultos aos domingos. E quase nenhum de vocês está aqui, por exemplo, aos cultos de quinta-feira. Pastor, mas você está cobrando? Não, eu só estou provando. Antes, obviamente, eu sei que ser casado demanda muita coisa da gente. Eu sei, é uma dificuldade. Ter filhos demanda muita coisa da gente. Mas então vou provocar os que não são casados, estão aqui. Eu lembro eu e o Paulão, quando a gente era solteiro, era legal. Tinha culto na nossa igreja alguns dias da semana. E nos dias que não tinha culto na nossa igreja, o que a gente fazia? Ia procurar outra igreja, lógico. Todo dia a gente queria estar num lugar que Deus fosse invocado, porque nós amávamos a presença de Deus. E quando não tinha nenhum lugar, então a gente fazia um culto em algum lugar, porque a gente não queria ficar sem estar num ambiente que tivesse as coisas de Deus. Paulo, quantos quilômetros a gente andou? Muitos, né? Hoje não dá mais para a gente fazer isso. Aliás, hoje dá mais de carro, né? De moto, a gente ia a pé, né, Paulão? Era muitos quilômetros rodados. E por isso que eu falo, andar não emagrece, irmãos, porque, né? E nem previne engordar, porque, quem vos fala? Não adiantou muito, mas era desejo de o tempo todo querer fazer as coisas de Deus, o tempo todo. E aí você hoje, jovem, não faz nada da vida, e não tem alegria das coisas de Deus, está igual esses sacerdotes, que canseira, tem que ir no culto, que chato, de novo, porque é toda vez a mesma coisa. Mas o culto quem presta é você, só é igual porque você faz a mesma coisa. É interessante o salmista fazendo a mesma coisa de sempre, escrevendo o salmo, aí ele fala, tem uma palavra nova nos meus lábios. Ele está fazendo a mesma coisa, mas ele tinha algo novo, porque não era só o formato, era o coração dele que estava sempre renovado para fazer algo para Deus. Eu não vou provocar os que estão casados aqui, porque vocês podem ter bons argumentos, mas vocês sabem que eu estou certo. E por último aqui, na oferta cultual deles, não havia excelência. Versículo 13, a parte B diz, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, ou roubados ou dilacerados, né? Aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Será que eu deveria aceitar isso das mãos de vocês?
quando vocês trazem essas coisas desse jeito. Olha como que os sacerdotes daquele tempo cultuavam a Deus, sem excelência. Quantos de vocês acham que numa empresa você será promovido? Tem duas vias para você ser promovido numa empresa. Ou você é puxa-saco de alguém importante lá dentro, certo ou estou errado? Todo mundo que conhece um puxa-saco que cresceu numa empresa, né? Ou você é competente. Ou você é excelente no que você faz. Você se capacita, você vai fazer novos cursos, você treina, você aprende. Tem duas maneiras. Ou você é puxa-saco ou você é competente. E aí você quer algo na sua vida, você se profissionaliza, você gera mais instrumentos para você desenvolve e você faz o melhor para que você tenha uma boa carreira, ganhe um bom salário e etc. Aí, diante de Deus, os sacerdotes faziam não o melhor, aceitavam qualquer coisa, porque eles teriam vantagem com isso. Tá, mas eu não vim aqui para bater em vocês hoje, embora pareça que eu estou batendo, eu sei, eu tenho certeza que vocês estão sentindo, mas não sou eu batendo, é só impressão. Eu quero fazer algumas considerações importantes. Primeiro, a pureza e a qualidade do sacrifício denunciam a verdade do coração do sacerdote. Versículos 6 e 7 mostra isso. Quando eles faziam o que faziam, eles estavam demonstrando para Deus o que estava dentro do coração. Porque você externa só a partir do que está dentro de você. Se você é relaxado com as coisas de Deus, se você não ama e não faz, se você... eu não vou porque que chato, que canseira. É porque lá dentro do seu coração algo já tinha acontecido. Deus, antes de fazer a acusação, de mostrar o que eles tinham feito de errado, diz: vocês não estão honrando o meu nome. Aí eles perguntam: mas no que nós não estamos te honrando? No sacrifício que vocês me trazem. Porque vocês estão profanando isso. Mas o que a gente está fazendo de errado? Vocês estão trazendo sacrifícios inadequados. Mas a questão de Deus não é nem dos animais, porque Deus não se importa com esse tipo de sacrifício. Davi sacou isso antes dos sacerdotes. No Salmo 51, Deus diz: sacrifícios e holocaustos não quisestes, senão eu te teria dado. O que importa para o Senhor é um espírito quebrantado, um coração contrito, e isso Deus não despreza. No Antigo Testamento já estava previsto isso, mas esses religiosos não tinham percebido isso, que Deus se importa é com o coração. Acontece que o seu coração é denunciado pelas suas ações. Se você tem más ações, isso denuncia a fonte das suas ações, que é o seu coração. Você não tem más ações sem querer. Você tem más ações porque é o que estava no seu coração. Existem equívocos, aí é sem querer. Mas um tipo de atitude dessa do sacerdote era proposital, porque ele conhecia toda a lei. Pois é, outra consideração: Deus não ficou sem pessoas verdadeiras e sinceras para cultuar o nome dele. Deus tem, mas sabe qual era o problema? E algo muito vergonhoso estava sendo dito para os sacerdotes aqui. Deus disse: o meu nome é honrado entre as nações. Isso era uma vergonha para um judeu ouvir, porque Deus separou aquele povo e falou: vocês vão me servir. E aí Deus olha para ele e fala assim: o que vocês fazem para mim eu não aceito, porque vocês fazem com o coração errado. O que eu aceito está nas nações, nos povos que não foram selecionados para serem o meu povo. Eles me adoram de verdade, vocês não. E eu quero dizer algo para vocês: nós vamos nos surpreender quando estivermos naquele dia do juízo diante do Senhor, porque nós veremos entrar um monte de gente lá na glória, que agora nós olhamos e falamos: imagina que esse entra. Imagina que esse entra. Você vai ver muita gente de outras religiões entrando naquele dia. E você vai ficar muito bravo, até comigo agora, de eu estar falando isso. Como assim, pastor? Gente de outras religiões. Pois é. Aliás, eu vou dizer uma coisa que eu estou muito surpreso, mas eu tenho fé e esperança que isso também vai acontecer. No céu também vai entrar evangélico. Eu tenho, assim, uma esperança profunda que Deus salve os evangélicos também. Esperança profunda que Deus tenha misericórdia dos evangélicos e salve-os. E nas considerações que eu tenho, uma última aqui: aquele que pode fazer as coisas com excelência, mas faz relaxadamente, pode até buscar uma vida abençoada, mas vive sob uma situação que as pessoas não gostam muito de comentar, e quando comentam entendem mal. Vivem sob maldição. Maldição não é algo que é lançado sobre alguém. Maldição é uma situação onde a própria pessoa se coloca. Quando você está diante de Deus,
você está na bênção e nenhuma maldição te alcança. Quando você não está dessa forma, você está num ambiente que não é de bênção. É o não estar na presença de Deus, não é o que Deus precisa. Deus não fica rogando praga. Deus não é sua avó que roga praga. Porque eu sei que a sua avó rogava praga em você. Eu sei disso, a minha rogava praga em mim, no Tom. Cadê o Tom? Rogava praga na gente. Tom, não rogava? A velha rogava praga. Seu maldito, você vai ver. Nossa, ela falava cada coisa que se acontecesse, tudo que ela falou, não tinha castigo suficiente para... Não tinha, assim, eu tinha que ser mais que um gato para ter vida suficiente para sofrer tudo que a véia falava. Eu falo véia porque é a minha forma carinhosa de falar da minha véia, né? É minha véia, não fica incomodado com a minha, não, né? Eu estou mentindo? A véia falava. A véia era tranqueira nesse sentido, irmãos do céu. E eu sei que a sua avó também, já estou falando tanta coisa aqui escandalizante, né? Então, a sua avó também era tranqueira e te fazia essas coisas também. Maldição não é isso, não é o que se fala apenas sobre você. É como você se coloca, é onde você está, a sua posição diante de Deus. Aquele que não está na presença de Deus já está numa posição amaldiçoada. Não é questão de o que vai acontecer no futuro, é o que já é o que já há de fato. Mas aí o que nos interessa, o que é que nós devemos fazer então de fato para que vivamos um novo tempo no nosso serviço sacerdotal? Ou seja, levando em consideração que cada um de nós é um sacerdote, e que o culto que prestamos a Deus é nossa responsabilidade, que nós não podemos transferir a culpa para ninguém, como nós devemos agir, como nós devemos viver, primeiro, entendendo que como sacerdotes, nós somos responsáveis por nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você estiver lá diante de Deus, no dia do juízo, você não vai poder falar, puxa vida, eu errei porque o pastor... Sabe o que é? O meu pastor, ele não ensinou certinho. O meu pastor, ele pisou na bola nesse caso. Então eu estou aqui errando por causa do meu pastor. Porque cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Porque eu não sou... Olha, isso que eu vou falar para vocês, qualquer pastor fica com medo de falar. Não pode falar, então é um segredo que eu vou contar. Fica só entre nós e quem vai ver depois o vídeo na internet. Eu e nenhum pastor somos sacerdotes de vocês. Eu não sou o seu sacerdote. Não sou. Mas não é porque eu não queira, até não quero mesmo, mas não é porque eu não queira, não quero porque isso é ruim para você, não é ruim para mim, é ruim para você, porque o sacerdote, se ele pisar na bola, o vínculo, porque ele é o vínculo, ele é o meio de campo, ele é o elo, se o sacerdote pecar, aquele que está tentando se ligar com Deus perde a ligação, e se eu for o seu sacerdote, irmão, misericórdia, graças a Deus é que é o Senhor que é o meu pastor e é o seu pastor. Ele é o nosso sacerdote. Ele é que faz o meio de campo. Ele é o mediador. Não sou eu. Agora, quem é que vai responder por você mesmo diante de Deus? Você. Cada um de vocês deve se colocar diante de Deus com a consciência de que todos nós respondemos por nós mesmos. Eu sei que tem gente que se apoia no outro. Cônjuge, filhos se apoiam. Ah, minha mãe é crente, então não dá nada. Deus só tem filhos, Deus não tem netos, tá bom? Deus só tem filhos, Ele não tem netos. Então não é filho de crente, é neto de Deus. Não está assim, né? Você precisa ter um relacionamento verdadeiro, mas compreender que você é responsável por isso. E por conta disso, você é responsável pelo que você oferece a Deus. Eu disse aqui 3 sacrifícios. Sua vida, você é responsável por oferecer a sua vida a Deus. O seu culto e o seu louvor, você é responsável por isso. E a sua generosidade e a partilha com outras pessoas, você é responsável por isso. Alguém me disse um dia assim, pastor, sabe por que eu não dou mais para o necessitado? Porque as pessoas falam um pouco disso para mim. Ainda bem que estava pelo WhatsApp, então eu pude falar sem tanto pudor. Não, você não dá porque você é mesquinho mesmo. Não ajuda porque é mesquinho, não é porque não te encoraja. Porque se você quiser fazer, ninguém precisa mandar você fazer. Você vai e faz. Você está vendo uma pessoa necessitada, ou você sabe que alguém pode ter necessidade e você vai e faz. Tem gente que é generoso, tem gente que é mesquinho. Tem gente que vê a pessoa precisando e ajuda.
Tem gente que sabe que pessoas precisam e não ajudam. E aí ficam pondo desculpa em 1 milhão de coisas. Não há desculpa para quem não quer ajudar. É fato. Pois é. E segunda coisa que você deve fazer todas as coisas com alegria, determinação e excelência. Tudo que você for fazer para Deus, ou em nome de Deus, faça dessa forma. Não faça mais ou menos. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para ver quantas pessoas aqui são do bem de Deus, de verdade. Então, só quem for do bem é que vai responder positivamente essa pergunta. Quantos de vocês aqui gostam do Djavan? Levanta a mão, por favor. Nós temos algumas poucas pessoas aqui que são de Jesus, mas eu vou orar pelos outros irmãos. Se você for num show do Djavan, ou do que você goste, do Calypso, do que você gostar. Se você for no... Tá bom, o pastor está escandalizando, está falando, fala de uma banda gospel, então tá bom. Se você gosta do Oficina G3, vai, você gosta da Oficina G3, você gosta de Cristina Mel, ela canta ainda? Ela canta ainda? Já morreu? Já morreu? Não estou enterrando a irmã, não. Cristina Mel, você gosta de quem você gosta? Você gosta de quem você gosta? Aí você vai lá. Aí como que você se porta lá naquele evento? Se eu for no show do Djavan, eu vou virar uma Djavete, lógico. Tiete total. Mas sem dó. E eu vou confessar um pecado. Maurício, eu vou confessar um pecado aqui diante dos irmãos, você me perdoa também, porque a gente é conhecido há muito tempo. Ultimamente eu estou cedendo ao pagode de novo. Então. Vou confessar esse pecado. Deus há de me perdoar. Eu estou cedendo ao pagode de novo. Eu estou ouvindo pagode de novo. Sério, eu comecei assim, como quem não queria nada, ouvindo um pagode dos anos 90, sabe? Aí eu me intoxiquei com Ferrugem. Sério mesmo. Intoxiquei com... Vocês sabem com o que é isso. Intoxiquei com Ferrugem. Eu estava ouvindo as músicas dele. Até para fazer devocional já de manhã. Ia ter show dele, eu falei, eu quero ir no show do cara, eu gosto, acho bonitas as músicas dele e tal, fica animado. E você quando vai, ou pensa em ir, vai ter alguma coisa assim que você goste ou queira, você fica animado, fica empolgado. Hoje tem Santa Ceia, é a mesma empolgação no seu coração? É a mesma alegria, ou maior até? Porque você não vai no show do Djavan, que é maravilhoso, mas você vai naquele ambiente onde o Salvador da humanidade, você pode celebrar a sua morte e a sua ressurreição, você vai reafirmar a sua aliança com Ele. Será que é assim que está o seu coração? E aí, quando eu canto, por exemplo, Eu Te Devoro, Djavan, essas coisas assim, né? Puxa, canta com animação, pega o violão e canta e tal, não sei o quê, e aí o irmão vem para o culto aqui, tá fora do ritmo. Vocês não estão ouvindo o beat da bateria, tá fora. Não tem nem ânimo. Não tem alegria. E não é porque não conhece a música, porque quando eu vou pregar em algumas igrejas, eles cantam umas músicas muito esquisitas às vezes, e eu não sei também. E eu fico me sentindo assim, né? Sabe que você dá aquele migué que você começa a cantar só o fim das frases que você está lendo assim? Amém, Jerusalém, sabe? Você fica... Mas o povo não tem ânimo, vem para o culto, não vem animado, não vem com aquele sorriso no rosto, aquela empolgação, do tipo, eu vou me encontrar com o meu Senhor, hoje eu vou me encontrar com o meu Senhor, eu vou lá me encontrar com Ele, eu sei que Ele vai estar lá comigo. Vem e vai embora, sempre do mesmo jeito, não tem aquela... E aí quando vai fazer as coisas, faz mais ou menos. Não faz com todo o coração, não faz com aquela alegria, aquela dedicação. Então, só para citar um exemplo, eu falei de doação, eu vou citar porque eu tenho que cornetar. Eu tenho um mano que já há muito tempo, antes de vir na nossa igreja, ele faz as doações para a gente aqui. Várias doações de roupa, as coisas da casa dele. Aí quando ele fala assim, tem umas roupinhas para doar, as 2 primeiras vezes eu caí nessa armadilha. Viu, Maurício? Eu caí nessa armadilha. As 2 primeiras vezes que ele falou assim, eu tenho umas roupinhas para doar, de repente se arruma alguém que queira. Eu falei, tá bom, eu jurava que era 2 sacolas. Sem mentira, se ele não traz com o carro dele, que é tipo uma perua, como chama aquele trem? Esqueci o nome.
Como que é? Dublô. Se não traz com a dublô, não dá para trazer. Aí ele não fica satisfeito de trazer 2 sacolinhas, mas traz. Aí eu fico assim, mas da onde que ele tirou tudo isso? Porque da outra vez ele trouxe mais do que isso, ou menos. E agora trouxe mais e mais, e TV, e fogão, e não sei o quê, e blá. Não tem preguiça de fazer, porque fala assim, eu vou fazer para abençoar a vida de alguém. E aí você fala, eu vou fazer para abençoar a vida de alguém, e aí tem uma caixa lá de doação de roupa. Tem roupa na sua casa que quem está comendo é a traça. Só o seu guarda-roupa sabe que ela está lá. Você não usa mais. Nem serve. Se algum de vocês, não, lógico que na proporção, mas se algum de vocês está com a mesma tristeza que eu, que toda vez que vai pôr a roupa já não serve, vai trazendo misericórdia, vai doando para alguém. Você sabe de alguém que precisa? Tem vezes, tem meses que a gente precisa pedir no grupo da igreja para montar a cesta básica para doar para quem precisa. Não tem que pedir essas coisas. Na sua casa tem fartura, então todo mês, na hora que você receber a sua cesta básica, você traz ela inteira. Não fica mendigando. Aprende um negócio, deixar sobrar coisa de um mês para o outro não vai acrescentar na sua vida, tá? Vai fazer você empobrecer mais. Porque aquele que retém mais do que deve, se empobrece. Então, seja generoso. Já acabou o mês? Já. E agora? O que sobrou, vou doar. Vou doar. Porque tem outro que não tem. O mês está começando e eu já tenho dinheiro para a próxima compra. Tem gente que não tem. Não fica com ser ridículo, né, como a avó falava, ser ridículo e fala, vou economizar aqui uns 15 reais. Não vai virar nada esses 15 reais. Mas 15 reais na mão de quem é generoso, faz muita coisa. É sério. Então, tudo que você fizer para Deus como sacerdote, faça de todo o seu coração. Vai vir para o culto, vem animado, vem com o coração empolgado para as coisas de Deus. Você vai servir um irmão, faz isso de todo o seu coração. Tudo quanto você fizer como sacerdote, não faça como aqueles irmãos, ai que canseira. Faça de todo o seu coração. E aí, o seu sacerdócio não será reprovado, porque Deus vai pedir conta do nosso sacerdócio quando estivermos diante dele. E o nosso sacerdócio é servir a Deus. E é impossível servir a Deus sem servir as pessoas. Amém? Eu comecei batendo, mas me saí bem no final aqui. Tranquilo? Eu tentei. César, não apelei muito, né? Eu falei ali que eu estava preocupado com isso. Tá certo. Então, sabendo disso, e tendo consciência de quem nós somos diante de Deus, agora nós podemos querer ir para essa mesa aqui. Porque se você perceber o seu coração em algum pecado, daquelas coisas que nós falamos dos sacerdotes que foram reprovados, você pode se colocar diante de Deus agora, como Moisés já pediu para que nós fizéssemos, e apresentar o seu coração diante dele e falar, Pai, me perdoa porque eu ficava fazendo pouco caso com as coisas do Senhor, não estava amando mais a casa do Senhor, a obra do Senhor, me perdoa, e Deus vai te perdoar. E não só isso, se coloque diante de Deus hoje e fala assim, Pai, essa minha aliança que eu reafirmo contigo, eu quero que seja mais forte, mais intensa do que foi sempre. Então me ajuda e me abençoa para que assim eu seja.